dar uma agilizada, tá? Ou então eu vou mandar por e-mail para vocês, que pelo menos fica lá. É que eu fico preocupada de mandar por e-mail, porque aí vocês têm que fazer download, o vídeo é muito pesado. Aí vai sobrecarregar o celular de vocês. Então, ó, vocês conseguiram enxergar alguma lógica nisso aqui? Que todos passam pelo 1, nem que seja positivo como negativo? Perfeito, todos vão passar por esse ponto, porque sempre que tiver elevado a zero dá 1. Maravilha. E aí, olhando para o ponto E, olhando para o ponto C, será que a gente consegue tirar alguma lógica? O que vocês acham? Como que é? Qual lógica será que eu consigo tirar quando eu pegar o ponto E com o ponto C? Eu peguei pontos opostos, né? Por exemplo, eu peguei opostos em relação ao x. Então, eu peguei o x valendo 1 e o x valendo menos 1. O que aconteceu com os valores do y? Um é o que do outro? O inverso do outro. Então, quando eu peguei valores opostos de x, eu tive valores inversos de y. Por que eu tive valores inversos? Porque eu estou mexendo no expoente. Então, o que eu preciso que vocês enxerguem é isso, ó. 1 de x, 2 de y. Menos 1 de x, o 2 que está no numerador, inverteu. Por quê? Porque meu numerador também ficou negativo. Ó, olha para cá, olha o ponto F. Eu sei que não é fácil enxergar isso, tá, gente? É muito abstrato, é muito. A gente não está fazendo conta para enxergar. Então, realmente se torna um pouco mais difícil. Olha o ponto F. Não é 2 de x? São 2 de x. Encontrou com quanto de y? Com 4. Agora, presta atenção no que eu vou fazer no ponto D. Ó, o ponto D. Deixa eu chegar esse daqui para lá, peraí. Olha quem vai ser o ponto D. Acho que eu vou ter. Não, deixa assim, vamos ver se cabe. O ponto D, ele é menos 2 de x. Ó, presta atenção. Vou até colocar de outra cor. Aqui, ó. Menos 2 com 4. 2 com 4. Agora eu vou fazer o menos 2, que vai ligar com quanto? Quem lembra que escreveu aí já? Um quarto. 1/4. Vocês conseguiram tirar alguma lógica? 1 de x, 2 de y. Menos 1 de x, 1 sobre 2. 2 de x, 4 de y. Menos 2 de x, 1/4 de y. Se eu pegar um outro E ponto... tipo assim, ó, no positivo, eles são sempre inteiros, são números inteiros. E no negativo são números inteiros, né, do x, e tipo uma raiz, uma O fração. valor do y na fração. Só que essa fração, eu consigo concluir ela, se eu tiver o ponto lá em cima, o oposto dele, de x, eu consigo concluir essa fração? Tem relação? Tem, não tem? Ó, aqui era 4, aqui passou a ser 1/4. Por que passou a ser 1/4? Porque aqui o x é negativo, o 2 é negativo, o x é negativo. Expoente negativo inverte, tá? Vê se vocês concluem isso nesse próximo exercício, ó. Eu sei que é difícil, gente, mas tenta só prestar atenção aqui um pouquinho. Ó, o próximo aí. Não vou conseguir colocar tudo numa página só. Conclui para mim, ó, esse gráfico, ele é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Aqui, ó, vou lá no anterior. Aumentei, diminuí. Gente, pega o lápis, faz esse risquinho, faz para a direita, a flechinha, faz para cima. Faz para a esquerda, faz para baixo. Cresci, diminuí. Crescente. Faz aí com o lápis de vocês, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá mais difícil de enxergar, mas coloca aí, ó. Faz uma flechinha aqui para a direita, ó. Aumentou.
Faz a flechinha aqui para baixo, diminuiu. Mas, professora, eu descobri que ele é decrescente se você vê ele da esquerda para a direita. Da esquerda para a É direita, mais fácil? perfeito. Perfeito, Samira, é mais fácil. Ótimo. Então, o que acontece? Quanto menor o número, quanto menor o x, maior o y. É isso mesmo. Sempre que ele vem da esquerda, na verdade, não é que ele vem da esquerda. Sempre que a esquerda é o número maior, ele é decrescente. Perfeito. Então, vocês, com facilidade, vocês marcam aqui já o item A, ó, que é uma função decrescente. Com facilidade vocês conseguem marcar isso daqui, tá? Mas eu já quero que com facilidade vocês consigam pensar na função. Lembra no exercício anterior? Nós tínhamos isso aqui, nós concluímos o quê? Que era a função 2 elevado a x. Porque era o 2 que estava variando. 2 elevado a zero dá 1. 2 a primeira? 2. 2 ao quadrado? 4. 2 elevado a menos 1, meio. 2 elevado a menos 2, 1/4. Isso aqui vocês concluíram. Ah, não consegui concluir assim só de olhar, professora. Tudo bem, nós fizemos a conta, ó. Tá? Quem ainda tiver dúvida nisso, vale a pena tentar refazer, ou me chama. Então, aqui. Concluímos que ela é decrescente. Vamos anotar os pontos? Daqui a pouco a gente monta a tabela. Mas olha para mim aqui, ó. Vamos fazer o ponto C, que é o mais fácil? Essa tabela tá meio tortinha, tá, gente? Então, vamos montar. Quem é o ponto C? Quanto de x com quanto de y? 0 e 1. 0 e 1, perfeito. Ah, então eu já tenho que a minha base está elevada, a elevada a zero vai dar 1. Então, lá em cima vai estar o x sozinho. Não vai ser x mais 1 ou x menos 1. Pode ser x ou mais x, ou menos x. Mas peraí, se a função é decrescente, esse x que está lá no expoente, ele tem que ser o quê? Negativo. Tá? Então, pensa nisso. Se o x que está lá no expoente, se essa função ela é decrescente, o meu expoente tem que ser negativo. Ou no formato de fração, vocês vão perceber isso. Mas ele vai ser negativo. Então, presta atenção. Vamos lá de novo. O ponto C, 0 de x, 1 de y. Fala para mim o ponto D, o ponto B, perdão. Quanto de x? Menos 1 com Menos 5. 1, menos 1 com 5. Ele tá meio tortinho, mas é o menos 1 com 5, tá, gente? Aí fala para mim o ponto A. Menos 2 com 25. Menos 2 com 25. Peraí, olha, ó, já tem, olha os números já tem que estar trabalhando na cabeça de vocês. Apareceu 25, apareceu 5, opa, alguma coisa já está movimentando aí na cabecinha de vocês, não tá não? Tá. Se aparecer isso, ó, 5, 25, 5, 25, eles têm uma relação direta, então a gente já tem que ir começando a pensar. Então, ó, vocês estão vendo que não tá legal para a gente enxergar o ponto D? Então, para enxergar o ponto D, eu vou precisar do ponto B. Quem mata aí? Quem é o ponto D? 1 de x. Quem arrisca? Seria 1/5? 1/5, perfeito. 1/5. Que é o que eu estava tentando mostrar para vocês lá no exercício. Ó, estão vendo valores opostos de x? Aqui o x vale menos 1, aqui o x vale 1. O que aconteceu com o y? São valores inversos. Ó, são nomezinhos chatos, mas o oposto de x corresponde ao inverso do y. Oposto de x, inverso de y. Ai, professora, é difícil, não gosto, gosto de fazer conta. Tudo bem. Só que a gente tem que desenvolver o raciocínio matemático. Por isso que eu estou tentando puxar vocês por aqui. Calma, já já a gente vai fazer conta, tá? Mas vamos concluindo isso. O oposto de x corresponde ao inverso do y, tendo o ponto de simetria aqui, ó, tá? Que no caso seria o 0, 1. O caso, o 0 e 1 seria o meu ponto crítico, onde faz a minha... Lembra na parábola?
que a gente tinha o eixo de simetria, que era onde dividia a parábola exatamente no meio? Aqui a gente também tem esse ponto, tá? Só que ela não é simétrica, porque ela não é absolutamente igual. Por quê? O oposto do x corresponde ao inverso do y. Será que vocês conseguem, então, me falar qual que é a função que corresponde a isso daqui? Eu coloquei 5 elevado a menos x. Perfeito. 5 elevado a menos x. Por quê? Porque se eu puser o 5 elevado a 1, dá 5, então não pode. Nesse caso aqui, ó, o que eu tenho que fazer para inverter? Tem que estar negativo. Então, realmente, a função que corresponde a essa função aí, ó, é o 5 elevado a menos x. Ou, quem não quiser deixar o expoente negativo, deixa a base no formato de fração. Tá bom? Ó, pessoal, coloca os números de vocês aí no chat. Eu não consegui fazer a chamada, mas eu vou mandar pelo menos esse comecinho para vocês. Amanhã a gente faz essas continhas aqui, tá bom? A aula para mim foi muito válida. Por quê? Porque eu consigo sentir um pouquinho como vocês estão, tá bom? Infelizmente, eu não consigo resolver todos os problemas. Eu posso tentar ajudar vocês